Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Francamente ABC Entrevista, aqui no nosso canal no YouTube e você sabe, né, também lá no francamenteabc.com.br. Você confere esta e outras entrevistas especiais para você aqui do nosso Francamente ABC Entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, mas um ponto de vista diferente, do ponto de vista da medicina. Afinal de contas, o Rodrigo Góes, craque da seleção brasileira, do Real Madrid, sofreu uma lesão no início do mês, no jogo do Campeonato Espanhol, do Real Madrid contra o Getafe, ou Retafe, como queira, e acabou ficando fora, né? Vai ficar de fora da lista final do Ancelotti, porque é uma lesão de ligamento e ele não terá tempo hábil para se recuperar e ficar à disposição da seleção brasileira para a disputa do Mundial. Era uma das esperanças do Brasil para a disputa da Copa do Mundo de 2026. E aí nós vamos aproveitar, tratar de outros temas relacionados à medicina esportiva com o nosso convidado de hoje, o fisioterapeuta Alexandre Alcaide, que está conosco, uma figura conhecida aqui do esporte do Grande ABC, já trabalhou no Santo André, trabalhou no São Caetano, tem serviços prestados para grandes clubes do futebol brasileiro. E mais do que isso, né? Continua aqui no nosso Grande ABC atendendo a população na sua clínica também, nas unidades, né, da CORD, que estão espalhadas aqui pelo Grande ABC. Doutor Alexandre, uma honra recebê-lo aqui no Francamente ABC. Entrevista, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com você e contando um pouco da história que a gente tem aí dentro do futebol, dentro do atendimento de atletas profissionais de vários esportes, em especial do futebol, que é uma paixão que eu tenho, pelo Grande ABC, do futebol do Grande ABC também, que é algo que eu acompanho muito. Hoje, inclusive, a CORD é uma das patrocinadoras que presta também atendimento tanto para o futsal do Santo André e também para o Santo André, para o futebol profissional do Santo André. Profissional do Santo André, que estava disputando a Série A2, Série A2 até o final de semana passado. Infelizmente não conseguiu a classificação à próxima fase, mas se manteve. A gente sabe das dificuldades aí que o Santo André tem no momento com relação ao futebol. Vamos falar disso mais para frente. Teremos convidados do Esporte Clube Santo André nos próximos programas, para a gente fazer uma edição do Catimba também, aqui no nosso canal, tá bom? Para falar um pouquinho do Ramalhão na sequência. O doutor Alexandre tem experiência de ter trabalhado no Ramalhão, a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória também em instantes, mas como primeiro assunto vamos colocar aqui o Rodrigo Góes. A gente fez a abertura falando dessa lesão, não é uma lesão incomum, né, para quem pratica futebol, a lesão de ligamento cruzado, chamada LCA, né, doutor Alexandre? Não é, infelizmente não é uma lesão incomum, é uma lesão até usual. Existe uma preocupação muito grande hoje da FIFA, já há uns 10 a 12 anos, há um ciclo aí de praticamente 3 Copas do Mundo, dessa preocupação com a diminuição, com o trabalho preventivo. Então, hoje em dia, a FIFA até criou uma metodologia, né, preventiva baseada em evidências científicas, do mundo, coletadas no mundo inteiro com atletas profissionais, e tem uma sugestão, tem uma formação sobre como o fisioterapeuta deve trabalhar, o fisiologista, o preparador físico, para tentar minimizar esse tipo de lesão, a frequência com que ela ocorre e a intensidade e a gravidade quando envolve o ligamento cruzado anterior, né? Bom, e do ponto de vista da fisioterapia, doutor, como é que é feita a evolução para a recuperação de uma lesão como essa, no caso de um jogador de alta performance, como é o caso do Rodrigo? É importante falar que a população normal, o atleta de final de semana, ele é diferente do atleta profissional, né? A sua velocidade, preparação física, intensidade. E os atletas que militam dentro do esporte profissional com mudança de direção rápida, então basquetebol, voleibol e futebol, futsal e futebol de campo,
são atletas que fazem uma mudança de direção muito intensa, né? E muitas vezes são vários ciclos. O Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo Góes, é um atleta que uma das grandes características, futebolisticamente falando, do Rodrigo Góes é a mudança de direção, é o 1 contra 1, né, como se fala hoje em dia, aberto lá pela direita, e essa mudança de direção é de extrema importância. Esses atletas, geralmente, quando ocorre uma lesão de ligamento cruzado anterior total, essa lesão ela é geralmente cirúrgica. Até algumas informações observam que ele teve uma lesão parcial do mesmo ligamento, um entorse do mesmo joelho, com uma lesão parcial que foi onde se optou-se, né, o departamento do Real Madrid optou por um tratamento conservador ano passado. Se eu não me engano, no começo do ano passado, 2024, eu não me recordo bem. E agora esse novo entorse evoluiu para um tratamento cirúrgico. O que ocorre? Muitas vezes a lesão prévia parcial do ligamento cruzado faz com que o atleta fique mais vulnerável a ter uma nova lesão, e geralmente essa nova lesão vai levar à ruptura total. E aí, mas aí o departamento médico, por exemplo, tendo essa informação lá, uma lesão aqui, ruptura parcial. Ele trabalha internamente para minimizar esses danos, né? Para que não venha a ocorrer essa ruptura que necessite da ação cirúrgica, né? É que no caso do Rodrigo, imagina-se ou pressupõe-se que poderia ser algo inevitável. Não. Sim, eu acho que já foi o tratamento conservador com 1, 2, 3 temporadas. Eu não vou me recordar exatamente quanto que o Rodrigo jogou em alto nível sem a cirurgia, já é algo muito importante para a carreira do atleta. A gente tem que quantificar que o atleta, depois do tratamento cirúrgico, ele tem de 9 a 12 meses, tá, de uma primeira cirurgia, porque se o atleta sofre uma recirurgia, uma reabordagem de uma lesão, uma nova lesão de cruzado, ele já operou a primeira vez e ele vai fazer a segunda cirurgia porque teve uma nova lesão. Geralmente, os protocolos falam em mais de 1 ano, tá? De 12 a 15 meses a recuperação da reabordagem, da recirurgia. Como o Rodrigo foi a primeira cirurgia, ele vai estar dentro de protocolos aí que vão de 9 a 12 meses. Vamos lembrar aí, o próprio Neymar demorou, se eu não me engano, 13 meses para voltar, né? Hoje o mais usual dentro da medicina esportiva, da ciência da saúde do atleta, protocolos um pouco mais longos, hoje em dia, visando diminuir o índice de relesão. Agora, como é que funciona a programação desta recuperação? Até quando vai uma recuperação, vamos dizer assim, da cirurgia mesmo? Quando é que entra a fisioterapia? A fisioterapia está acompanhando durante todo o processo? Quando é que a fisioterapia é incrementada para que ele tenha um processo? Vai sair da fisioterapia, em breve você vai lá para o departamento físico para se recondicionar? Excelente pergunta, e é raro a gente ter essa oportunidade de falar isso para as pessoas, né, como um todo, porque não é uma lesão comum só em atletas profissionais, é uma lesão muito comum em praticantes de atividade física, atletas de final de semana do futebol, do vôlei, do basquete. O que acontece? Do tênis, eu tenho recentemente uma atleta que veio fazer um trabalho preventivo aqui, uma atleta jovem do tênis com a gente, e uma atleta de Curitiba, e que recentemente sofreu uma lesão de cruzado anterior também. Então, é um gargalo da saúde do esporte, tentar evitar essa lesão.
E é também algo muito difícil a gente saber quando é que esse atleta vai voltar ao esporte. A gente chama de return to play, né? O RTP, quando ele vai voltar à mudança de direção, ao giro sobre o membro operado. Então, a fisioterapia, respondendo a sua pergunta, ela começa imediatamente após a lesão. Vamos pegar ali o Rodrigo, né? Imediatamente a fisioterapia entra para diminuir o edema da lesão, que causa um processo inflamatório intenso dentro do joelho, e isso dificulta o exame de imagem, a obtenção do diagnóstico correto, por causa da presença de sangue dentro da articulação. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de visualizar, muitas vezes, se essa lesão é parcial ou é total, até para a tomada de decisão do tratamento conservador ou cirúrgico. Então, é importante essa redução dos efeitos inflamatórios pós-traumáticos no joelho e, quando conseguimos traçar, junto com a equipe médica e cirúrgica, o tratamento cirúrgico para um atleta desse, é importante a recuperação funcional pré-cirúrgica. Então, muitas vezes o atleta não consegue fazer a extensão do joelho total. De tanto líquido que ele tem, ele não consegue fazer essa extensão. Faz parte do tratamento fisioterápico diminuir o inchaço, diminuir o edema e conseguir trazer uma função de extensão total e de flexão até 90 graus desse atleta. Porque aí a recuperação dele pós-cirúrgica vai ser mais limpa, mais adequada, uma marcha mais adequada com a muleta pós-cirúrgica nas primeiras semanas. Então o fisioterapeuta acompanha todo o processo até 9 meses, quando a gente começa a liberar o atleta clinicamente para o departamento de preparação física. E aí, para a sequência da carreira, para o futuro, para a gente entrar também até na lesão que sofreu o Neymar, o atleta, ele... Imagino o que deve se passar na cabeça de um atleta, né? Será que eu vou voltar a ser como eu era antes da lesão? Será que eu vou performar da mesma forma? Que tipo de acompanhamento o atleta tem que ter? Porque eu imagino que o mental pesa muito nesse momento. Pesa. A gente costuma falar que o mental somos, como dizia Platão, corpo e mente, né? O mental é fundamental em qualquer lesão, e na lesão musculoesquelética ela também é muito importante, né? E para um atleta profissional que tem a carreira, como o Neymar, até a chegada do final da carreira, às vezes antecipada por causa de uma lesão, isso é muito traumático do ponto de vista emocional. É complicado, o atleta precisa ter um acompanhamento, o fisioterapeuta sozinho muitas vezes não vai conseguir tratar dessa demanda emocional. O que a gente costuma falar é que o fisioterapeuta, apesar da parte física, nós somos o profissional da saúde que mais acompanha diretamente em tempo, em minutos, em horas o atleta, o indivíduo, o paciente normal. A gente fica diariamente, durante esses 9 meses, muito perto desse atleta. Então a gente acompanha as angústias, os problemas, mas a gente não é o profissional adequado para tratá-las, né? A gente tenta ajudar, dar um suporte emocional, mas é importante que esse atleta tenha um acompanhamento de um profissional da psicologia esportiva e que vai tratar dessas demandas emocionais. Eu citei essa questão, doutor Alexandre, porque lembrando aqui no nosso papo da lesão do Neymar, por exemplo, já que a gente falou do Rodrigo, Neymar teve a mesma lesão em 2023 contra a seleção do Uruguai no jogo das eliminatórias para esta Copa do Mundo. Então, quer dizer, nesse ciclo de Copa do Mundo nós temos minimamente 2 atletas de seleção com o mesmo problema. Ele teve o mesmo tipo de lesão, também afetou o menisco e tudo. E o Neymar demorou mais de 1 ano para retornar ao futebol.
Desde então, essa é a lesão do Neymar aqui, que o Aleph está colocando no telão aqui para a gente, foi nesse jogo aí, ó, contra a seleção do Uruguai. O Neymar retornou, e muita gente às vezes acho que até se esquece, o Neymar, desde o retorno dele, ele sofreu, olha, desse problema ele se recuperou, voltou, que era o principal. E aí que eu digo que vem assim a parte mental. Ele voltou e desde que ele voltou, desde que ele retornou, ele tem sofrido com muitas questões musculares para tentar se recuperar, para ficar disponível para a Copa do Mundo. Ele está até na pré-lista do Ancelotti agora para essa penúltima convocação, né, que vai ser agora nos próximos dias. A informação surgiu no início da semana. Mas é um jogador que ainda não tem essa segurança de que a gente tem o Neymar pleno. A lesão foi em 2023, nós estamos em 2026. Ele está basicamente desde 2024 tentando voltar à plenitude do futebol dele. O que dá para falar de um caso como esse? Olha, é difícil falar. Do ponto de vista de recuperação, né? Porque não dá para falar de... É difícil de falar das individualidades que cada atleta e que cada caso tem, né? Acontece que, assim, o que a gente vê totalmente de fora. Eu não sei se os problemas fora de campo interferem tanto a recuperação, ou vão interferir tanto a recuperação do Rodrigo, como talvez interferiram a recuperação do Neymar, né? O Neymar, hoje em dia, ele é uma persona do marketing esportivo. Ele é uma pessoa presente na rede social a todo momento, convidado para festas, e isso tudo muitas vezes tira o foco do atleta da tua recuperação. Complica essa divisão de foco, ela acaba complicando o seu processo de recuperação. Ela tira talvez a tua mente do seu objetivo principal, que é estar na Copa do Mundo. Então parece que o Neymar, após essa nova lesão que ele teve, um novo entorse agora no final do Campeonato Brasileiro, com uma lesão de menisco, que sofreu uma abordagem de sutura de menisco, que é a abordagem mais atual que se faz hoje em dia mesmo, né? Há 10 anos atrás, isso ainda ocorre muito, e é importante a população também saber disso, o atleta amador, que hoje em dia, no mundo inteiro, se fala da sutura meniscal, quando ocorre uma lesão meniscal. A do Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo rompeu o LCA e rompeu o menisco, e teve uma lesão de menisco. Nessa hora se aborda geralmente como vai se ficar 9, 10 meses tratando o cruzado. Muitas vezes o médico já sutura o menisco também, para que a recuperação ela vai ser lenta mesmo, vamos preservar o menisco. Quando ocorre, como ocorreu com o Neymar, uma lesão meniscal posterior à recuperação do cruzado, que foi o que ocorreu com o Neymar, muitas vezes se opta pela retirada parcial desse menisco. E hoje a gente sabe que isso sobrecarrega o próprio cruzado anterior, que já é o enxerto. A gente costuma falar para o paciente em casa entender que ele já é o ligamento enxertado, ele já é um pneu recaustado. Ele nunca mais vai ser aquele ligamento que você nasceu, que Deus te deu, que tem toda a inervação correta. Ele foi um pneu recaustado. Ele vai servir? Vai. A gente tem históricos de muitos atletas que com enxertos tiveram um final de carreira excelente. Então, uma calça com o bolso remendado, hein? É mais ou menos isso. Sabe que dá para usar, mas não é original mais. Não é original. E aí, se você retira o menisco ele também participa da estabilidade do joelho. Antigamente não se olhava muito para isso. Hoje a ciência mostra que a função do menisco também é dar estabilidade.
se você retira a parte, mesmo que um pouco, porque muitos cirurgiões falam assim para o paciente, eu tirei, mas eu tirei o mínimo. Sempre pensa assim, ó, salva o menisco. A melhor coisa é que esse menisco continue íntegro. Então foi feita uma sutura no menisco do Neymar, e o Neymar está passando agora, né? Passou recentemente por um processo de reabilitação e agora tem voltado dessa sutura, cirurgia de sutura meniscal. Imagina então, doutor Alexandre, que há alguns anos atrás, uma lesão de menisco poderia abreviar fortemente uma carreira. Sim. Porque a partir, retirou ali uma parte, né? A parte que inflamou, uma parte que foi prejudicada, retirou. Aí o jogador volta a atuar, ele percebe que ele não consegue mais firmar, não tem mais a mesma estabilidade, acho que automaticamente ele eu já não sou mais o mesmo, já não consigo repetir o que eu fazia antes, né? E isso acaba encurtando carreiras. Imagino que antes era assim. Sim, e a gente tem tentado, quando eu falo a ciência, tem tentado mostrar e levar essas carreiras com qualidade a performar por um período maior, né, mais longo e com qualidade. É importante a gente lembrar que antigamente houve carreiras abreviadas sim, e que relesões eram muito frequentes, relesões de cruzado anterior eram muito frequentes. A gente teve atletas célebres que tiveram. A recuperação do Neymar aí nesse período, essa é a recuperação dele pós a primeira cirurgia, né? Pós a ligamentoplastia de cruzado anterior, que é como a gente chama de 23. Aquela de 23. Mas ele teve dificuldade em todo esse processo, né? Essa parafernália toda que a gente está vendo aí, para ilustrar, para quem... Isso aí, na realidade, é a evolução da medicina. Sim, né? É a evolução de todo o processo de recuperação do atleta. Tem um período, tem uma hora que a gente vai ver uma série de fios ali ligados ali na perna dele. Esses fios são eletroestimuladores para fazer com que a musculatura não perca a força da musculatura anterior da coxa, que não perca a força, ok? Para que ele consiga recuperar essa força e velocidade o mais rápido possível depois. E a estabilidade do joelho, que também é importante. Hoje, a evolução tecnológica, ela trabalha e ela ajuda para tentar devolver o atleta para o jogo o mais próximo do nível que ele sempre esteve na carreira. Assim. Exatamente. E existem trabalhos mostrando que 30% dos atletas não voltam, dos atletas profissionais, não voltam a performar 30%. Então é um índice muito grande, né? 30% em área de saúde é epidemiológico, vamos pensar. Eles não conseguem performar mais o que performavam antes da cirurgia de ligamentoplastia. Ou seja, de cada 10 jogadores lesionados, 3 vão voltar e não vão estar igual. Exatamente, não vão render mais em campo, não vão mudar de direção como faziam antes. E hoje em dia, inclusive nós temos esse equipamento na clínica. Hoje em dia existem eletroestimuladores que não possuem mais nem fios, justamente para favorecer uma tecnologia espanhola, um sistema chamado de iMotion, que você pode estimular o corpo inteiro, todas as musculaturas simultâneas, ou enfatizar a musculatura do joelho operado, sem fios, e isso você auxilia o processo de recuperação. Ele pode fazer mais vezes, mais tempo. Mais longe, não está recluso somente à cama. No quarto ou na maca de recuperação. Porque o processo de recuperação, primeiro ele vai te recuperar a sua função, que é andar. Você primeiro vai tirar o atleta da cama, vai fazer com que ele deambule com a muleta de uma maneira adequada e, posteriormente, ele vai primeiro reaprender a andar, para reaprender a correr, para reaprender a chutar uma bola. Bom,
E a gente está falando do Neymar, o Neymar já é sub-30, né? Já é um jogador que tem mais de 30 anos. E a gente teve uma lesão de LCA que foi emblemática, que foi a do Ronaldo, lá em 2000. Em 2000, pré-Copa de 2002, o Ronaldo tinha apenas 23 anos. E ele teve aquela lesão ligamentar naquele jogo que ficou marcada, né? Aquela imagem do Ronaldo lesionado no jogo da Internazionale de Milão contra a Lazio. Era primeiro jogo da final da Copa da Itália. É como se fosse a decisão da Copa do Brasil, né? O importante é o Campeonato Brasileiro, o segundo campeonato é a Copa do Brasil. Era a Copa da Itália, primeiro jogo, e o Ronaldo não era titular. E ele não era titular justamente porque ele já vinha de outras lesões, né? E aí o técnico colocou o Ronaldo em campo naquele jogo contra a Internazionale de Milão. Essa imagem que está no telão, essa imagem emblemática, acho que é uma imagem marcante para o mundo do futebol. Não pela lesão, mas pelo que aconteceu depois, ou também pelo que aconteceu depois, o Ronaldo esteve 6 minutos em campo. Ele entrou 10, 13 lá do segundo tempo. Antes dos 20 ele sofreu a lesão. E para o mundo do futebol, que naquele momento comemoravam o retorno do Ronaldo, aquilo foi uma ducha, né? Se você pegar esse jogo aí, doutor Alexandre, não sei se o senhor vai lembrar, mas tinha jogador chorando, jogador com a mão na cabeça, todo mundo desesperado com o que estava acontecendo com o Ronaldo. E ele tinha 23 anos. O Ronaldo, de 2000 para 2002, ele se recuperou, mas ele só foi para a Copa do Mundo porque um técnico falou para ele, se recupera, foca na sua recuperação, que nós vamos apostar em você. O Brasil se classificou, ele demorou também quase um ano lá para voltar, né? Então, quando ele voltou, ele participava da seleção, mas assim, não como titular, né? Ia entrando aos poucos, aquela coisa. O Brasil suou sangue para se classificar para a Copa de 2002, lá com o Filipão. Foi até no jogo contra a Venezuela, acho que o último jogo. E quando foi para a Copa do Mundo, o Ronaldo foi simplesmente o artilheiro, fez gol em todos os jogos e foi, talvez, assim, em termos de superação, acho que o maior exemplo que a gente tem aí no futebol brasileiro contemporâneo, né? Acho que até mundial. O Ronaldo, por tudo que ele tinha passado, e apesar de ter apenas 23 anos, 25 no caso da Copa de 2022, que foram 2 anos, ele é uma exceção dentro de toda a gravidade, todo o contexto que foi a lesão dele, sendo precedida, né, de outras lesões. Como eu falei, o aspecto, e você mesmo citou, o aspecto mental é importante, o foco é muito importante, mas eu vou só fazer um adendo. A lesão do Ronaldo, ela não foi uma lesão parecida com a do Neymar de LCA. A lesão do Ronaldo ela foi diferente, ela foi uma ruptura do ligamento patelar. Essa musculatura da coxa, ela se insere aqui na frente da perna, ok? Uhum. Esse tendão que está aqui na frente, chamado de ligamento patelar, tendão patelar, ligamento patelar, que se rompeu no Ronaldo. Mais abaixo. Mais abaixo. Ele não é dentro do joelho, ele fica externo no joelho. Só que é o tendão que faz a ligação do músculo da coxa, chamado de quadríceps, à perna. Então é a musculatura do chute, é a musculatura que te impulsiona para frente, é um dos grupos musculares mais importantes do nosso corpo, para jogar futebol, para correr, para qualquer função. Essa lesão, até hoje, não é uma lesão tão comum quanto a do LCA. São poucos atletas que sofrem essa lesão. E o que a gente via na época é que o Ronaldo já sofria com uma tendinopatia desse ligamento patelar. Algumas pessoas conhecem como tendinopatia, joelho de saltador, tendinopatia do saltador. É muito comum em esportes de salto, como voleibol. E o tendão, ele vai degenerando. Tá? É importante falar que a lesão é diferente.
ela não é uma lesão que ocorre por um trauma só. Ela ocorre por microtraumas. Então é uma lesão cumulativa, ok? O tendão vai se degenerando aos poucos por excesso de treino. Muitas vezes naquela época se tratava com repetidas injeções de corticoide no tendão para tirar a dor e para o atleta continuar jogando. Hoje em dia, a saúde do esporte ela mudou muito em relação ao tratamento e às abordagens das lesões tendíneas e não ligamentares. Também houve um crescimento mais científico, mas a do Ronaldo é muito grande, justamente por essa lesão emblemática, tá? Então hoje a gente não recomenda as infiltrações com corticoide seguidas em nenhuma lesão, principalmente tendínea, porque isso acelera, ela tira a dor na hora, mas ela acelera a degeneração do tendão muitas vezes quando feito repetidas vezes. Não é o que a gente costuma falar assim, se é uma, duas na sua vida, é uma coisa. Okay. Mas quando você começa a ter lesões repetidas e infiltrações repetidas, isso pode te degenerar tanto a cartilagem do joelho, quando é feita dentro do joelho, quanto o tendão, como no caso do Ronaldo. E isso que fez com que o Ronaldo tivesse provavelmente essa lesão traumática com tão pouco tempo. Ele foi mudar de direção, né? Você vai se recordar, ele foi executar esse movimento de mudança de direção e a ruptura foi espontânea. Então o pessoal ficou muito assustado porque o que acontece? Esse ligamento, esse tendão, também chamado de ligamento patelar, ele se rompe, ele segura a patela, que é esse osso da frente do joelho, no lugar. Rótula. Exato, antigamente chamava de rótula, é o mesmo. E aí essa patela vem parar em cima. Então é uma lesão isso, que justamente, você olha e fala, nossa, macroscopicamente te dá traumatizante. Eu lembro que, não sei se o senhor vai recordar, o Ronaldo ele foi operado, a cirurgia com um médico francês, né, que depois cuidou dele ao longo da carreira, o doutor Gerard Saillant. E ele disse assim, não posso garantir porque ele foi meio apocalíptico, né? Não sei se milagres acontecem e tal. E aí começou-se uma discussão com relação por que o Ronaldo tinha tantas lesões com apenas 23 anos, né? E uma das teses era de que lá no PSV o pessoal dava muita vitamina para ele, né? Sim. Até hoje se discute isso. O crescimento muscular exacerbado, né? A vitamina foi uma expressão muito rápido, muito rápido. O que a gente fala é que qualquer medicação, ok? Seja ela hormonal ou não, é que geralmente isso é obtido com tratamentos hormonais, que fazem com que a musculatura cresça muito rapidamente, hipertrofia muito mais rapidamente, que é o que a gente fala, você ganha massa magra, massa muscular, ela vai proteger a sua articulação. Isso é um fato, a musculatura é muito importante. E ela vai te melhorar a tua performance. Porque mais músculo, mais velocidade, mais força. Mas quando ela é aditivada, vamos dizer assim, o tendão não acompanha muitas vezes na mesma velocidade o crescimento muscular e ele vai ser uma estrutura frágil dentro dessa equação. Bom, e depois todo mundo sabe o que aconteceu com o Ronaldo, né? Artilheiro da Copa, teve mais lesões na carreira, voltou para o Brasil para se recuperar no Flamengo, jogou no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, né, da Copa do Brasil, campeão paulista, e ia parar ali em 2002 com 25, ele parou acho que em 2011, né? Então ele teve ainda uma quilometragem, mas poderia ter
E o joelho mais, né? O joelho ficou tão bom que ele depois jogou acima do peso no Corinthians bem, porque tinha uma capacidade técnica fantástica, né? Como tem o Neymar também. E o Maradona dizia que Maradona dizia que se as lesões não tivessem prejudicado o Ronaldo, vou repetir, o Maradona dizia, se as lesões não tivessem prejudicado o Ronaldo, ele teria sido o melhor jogador do mundo. Impressionante, né? A capacidade que o cara tinha, né? O Ronaldo. Mas, assim, um grande exemplo aí, e bacana você falar da diferença aí das lesões, né? A do Neymar e a do Rodrigo, um tipo de lesão. E a dele, essa questão. Quem teve uma lesão, eu até ia lembrei disso agora com a sua fala, quem teve uma lesão parecida de tendão, falando em melhor do mundo, parecida com a do Ronaldo, foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo chegou aqui na Copa do Brasil, 14. Né? De 2014, aqui no Brasil, e ele praticamente não conseguiu render. A seleção portuguesa não passou da primeira fase, ele era um jogador importantíssimo naquela época na seleção, né? Pelo uma tendinite do ligamento patelar. Só que naquele momento já se tratava essa lesão com outros recursos que não a corticoide terapia repetitiva, né? A gente tratava muito, passou a tratar muito essa lesão com protocolos de exercícios específicos e com terapia por ondas de choque, que é uma terapia que provoca a regeneração desse tendão e não sem que haja uma degeneração, né? Você trata não só a dor, mas trata a regeneração do tecido. E isso faz com que o tecido se fortaleça e o atleta consiga ter a longevidade que tem o Cristiano Ronaldo em alto nível hoje. Bom, estou conversando aqui com o Dr. Alexandre Alcaide, fisioterapeuta do esporte, aqui no nosso Francamente ABC Entrevista. Eu queria, para a gente encerrar esse assunto aqui das lesões ligamentares, qual foi, por exemplo, a diferença, ou qual é a diferença da lesão que tem o Rodrigo agora com a lesão que teve o Pedro do Flamengo, por exemplo? Porque o Pedro voltou num espaço de tempo menor, né? Sim. Que 8, 9 meses. Não muito, mas voltou. O Rodrigo teve uma lesão associada à lesão de cruzado anterior, tá? Que é a do menisco. Tá? Então isso já é um agravante. Vamos lembrar que eu já disse aqui hoje que o menisco é um acessório da estabilidade do joelho para o atleta. Perfeito. O Pedro não teve essa lesão meniscal. Tá? Quando você tem uma lesão de cruzado anterior pura, existem protocolos mais acelerados, ok? Que podem ser discutidos com o atleta, a equipe multiprofissional, quer dizer, o cirurgião e o fisioterapeuta, em paralelo com o atleta, fazem essa discussão e você pode optar por um protocolo um pouco mais rápido, como fez o Pedro, que foi um protocolo de 6 meses. Tá? Então veja, você não teve a lesão associada como o Rodrigo do menisco, é uma lesão pura do ligamento cruzado anterior. O médico faz uma escolha do enxerto aonde retirar, muitas vezes, porque existem, dependendo do local do enxerto, a maturação, a cicatrização desse enxerto, biologicamente falando, ela é mais rápida do que em alguns casos. Então, primeiro, o médico vai ter que discutir com o atleta a retirada, o local de retirada desse enxerto para fazer a função antes do ligamento cruzado anterior, que agora está rompido. Então a gente chama de neoligamento. Da onde eu vou tirar esse enxerto? Normalmente vem da onde? Hoje em dia ainda é mais comum da musculatura posterior da coxa. A gente chama o tendão de 2 músculos, semitendíneo e grácil, ok? E existe, como no caso do Pedro, se eu não me engano, foi retirado do ligamento patelar. É um terço médio do ligamento patelar.
esse é um local de retirada de enxerto que o enxerto matura mais rápido, ok? Era comum, e eu confesso que tive alguns atletas que eu vou citar aqui, que passaram comigo há muitos anos atrás, são 32 anos de profissão, que nós fizemos recuperação lá atrás até de 4 meses. Olha. Eu tive um atleta aqui no Santo André, o Anderson Gomes, que se você for pesquisar aí, ele machucou antes do Campeonato Paulista de 2010, que foi a final de Santo André e Santos. Isso. Ele machucou na pré-temporada e ele voltou dentro do Campeonato Paulista. Ele só não jogou a final contra o Santos, mas ele estava apto, treinando com bola, fazendo o coletivo antes da final. Que posição que era o Anderson? O Anderson era atacante do lado direito. Tá. Um jovem atleta na época que veio de Curitiba e que posteriormente a essa lesão, ele voltou muito bem tecnicamente. Ele voltou num jogo aqui no Bruno José Daniel contra a Portuguesa, fazendo gol. Se eu não me engano, o Santo André perdeu de 4-2 da Portuguesa aqui e ele fez um dos gols quando ele voltou, que já era a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá. Voltou muito bem, mas depois sofreu com lesões repetidas musculares, que é o que acontece também muito no local da perna onde foi retirado o enxerto. E aí teve até a sua carreira um pouco encurtada pelas lesões musculares e não... São coisas que a gente precisa... Naquele momento era uma realidade trabalhar com uma recuperação de 4 meses. Hoje a ciência já evoluiu e nos mostra que é muito arriscado. No caso do Pedro, a própria recuperação de 6 meses é uma recuperação arriscada, mas que no caso do Pedro deu muito certo. E precisa haver uma sinergia entre atleta, cirurgião, fisiologista, fisioterapeuta, se trabalhar muito bem essa equipe e as decisões a serem tomadas para conseguir ter esse tipo de desfecho, vamos pensar. Agora, o que não está dando muito certo, viu, doutor Alexandre? Que não tem dado muito certo nos últimos anos, é a recuperação do Paulinho do Palmeiras, que não tem nada a ver com ligamento cruzado, né? Uma fratura por estresse, né, na canela, mas que faz com que o jogador, desde 2024, não consiga performar na condição que a gente sabe que ele tem, apesar da qualidade, né? As poucas vezes que ele jogou no Palmeiras demonstrou potencial e no Atlético Mineiro também era um jogador importante. Só que o histórico é assim, o Paulinho, que o Aleph colocou no telão aqui, o Paulinho, ele lesionou em 2024, quando ele era jogador do Atlético Mineiro. Ele seguiu jogando até o final da temporada de 2024 e só ao final da temporada, lá para novembro, é que ele foi se submeter à cirurgia desse estresse aí na canela. E aí ele se submeteu à cirurgia, 15, 20 dias depois ele foi negociado com o Palmeiras. E o Palmeiras, no Palmeiras ele ficou lá 5, 6 meses ainda se recuperando, foi utilizado em alguns jogos no Mundial, né, onde ele foi importante, até naquela classificação contra o Botafogo, e na volta do Mundial o departamento do médico do Palmeiras anunciou, olha, Paulinho vai ter que passar por uma nova cirurgia no local. E quando eu entendo assim, vai ter que passar por uma nova cirurgia no local, é porque a primeira não deu conta. Em casos assim, diferente do assunto que a gente vinha tratando, que era a lesão ligamentar. Em casos assim, até que ponto a recuperação ou o trabalho de recuperação é importante? São muitos elementos, né, nesse contexto aí que eu tenho colocado, mas você já entendeu, né? Sim. Como é que um jogador de futebol profissional passa, por exemplo, 2 temporadas sem performar e com repetições de processo cirúrgico?
O que a gente costuma falar, eu não vou tratar do caso do Paulinho, não vou ser leviano porque eu não sei a fundo o que aconteceu com o atleta, mas eu vou falar um pouco como a gente abordaria esse tipo de lesão já desde a época do Atlético. Eu não sei se isso ocorreu ou não, mas a lesão, ela é uma lesão, a fratura por estresse da canela do atleta, ela começa com uma canelite. É muito comum, não só em atletas de futebol, mas é muito comum em corredores de rua, tá? Que é uma coisa que hoje a gente trata muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes na Maratona de São Paulo como coordenador de equipe de atendimento e a gente vê o crescimento nessas últimas décadas da corrida de rua no Brasil, em qualquer região do Brasil, você vê que houve um crescimento de pessoas praticando esse esporte, né? É muito, muito comum esse tipo de canelite. Então ela começa com uma inflamação no periósteo, que é um tecido que nutre o osso, que fica uma camada que fica externa ao osso e que nutre o osso. Inerva e nutre o osso. Esse periósteo começa a inflamar e não existe um controle de carga pelo atleta. Isso muitas vezes é uma negligência do próprio atleta, entendeu? Que não refere, vai lá, passa uma medicação, atleta ou toma uma medicação, faz uso de um anti-inflamatório, e é o que eu falei do caso do Ronaldo. Você trata a dor, você mascara a dor, mas você não trata o quadro de causa daquela dor, que geralmente está associado a uma carga excessiva, descontrolada, excessiva. E aí o que você faz? O clube muitas vezes precisa do atleta e isso é uma coisa muito importante falar e muito pouco discutido. A equipe muitas vezes multiprofissional que acompanha o atleta dentro do clube, ela também é enviesada na sua decisão, no seu processo de decisão, ela é enviesada pelo contexto esportivo. Então, todos os profissionais que estão lá, eles recebem do clube. Então, será que muitas vezes eles pensam na saúde e longevidade do atleta? Ou eles pensam na competição que está por vir e que esse atleta é um atleta importante? Eu já tive dos dois lados, e eu sei como é isso. Muitas vezes você toma decisão enviesada, isso faz parte, não é uma maldade, faz parte do contexto que você está inserido, e você toma uma decisão errônea, às vezes, de manter o atleta em treinamento e manter o atleta em competição. E isso vai causando um agravamento da lesão. Isso possivelmente pode ter ocorrido com o Paulinho. Aí depois ele parou para fazer a primeira cirurgia e talvez tenha voltado cedo demais, também por causa da outra competição que ele tinha no Palmeiras, ou a cirurgia não teve o resultado adequado. O que é certo é que o tratamento não teve o desfecho que a gente gostaria que tivesse, né? Que é o atleta rendendo. A gente sempre busca que o atleta renda o que ele rendia antes da lesão e o mais rápido possível. Então é segurança e velocidade. Não adianta só ter a velocidade se você não tiver segurança. Mas no caso dele, com todas as precauções, digamos assim, bem assessorado, neste momento, que é um momento... ele até falou, depois da conquista do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, no campo lá, ele deu uma entrevista e falou, olha, eu acho que depois da data FIFA, eu já posso ser relacionado para jogos, já posso participar dos treinamentos. Imagino que aí entra aquela parte da mentalidade, né, do mental, melhor dizendo, do atleta, mas também ele tem que estar amparado pelo clube e pelos profissionais, né, nesse momento. Falar, vai firme, vai com tudo, ou... começa dando uma segurada, tem que ter tudo isso, né? Tem que ter um atleta, o que a gente costuma falar é que assim,
é um atleta que já tem um histórico de uma lesão por sobrecarga. Essa lesão pode ter a ver com o aspecto biomecânico do próprio atleta, ok? E às vezes a gente não consegue mensurar isso, identificar e muitas vezes intervir. Às vezes você identifica um processo que pode ser um processo que facilita o causal. Eu tenho uma colega fisioterapeuta que hoje é uma das mais conhecidas dentro do mundo de futebol, que é a Natália Bittencourt, que é coordenadora do Bahia hoje. Então nós temos uma mulher, um grande abraço para ela, que é coordenadora da parte de recuperação funcional de atletas dentro de um clube que é uma SAF, né, do Grupo City aqui no Brasil, que tenta fazer um trabalho muito interessante com atletas, tanto da base quanto atletas que fazem parte ali do Bahia. E ela sempre fala, ela tem um trabalho muito, muito bom quanto isso, já teve dando uma palestra em Barcelona, num congresso chamado Isoconnects, que é um congresso onde está o mundo do futebol. Todos os departamentos de saúde dos grandes clubes, da Champions, sempre participa nesse congresso, é um congresso anual. Eu tive algumas oportunidades de estar nesse congresso na minha vida como ouvinte, e ela estava lá falando sobre o trabalho dela. Quer dizer, é algo que um brasileiro falando para o mundo sobre prevenção de lesões. E às vezes a gente não sabe que isso existe. E ela fala de uma rede de fatores. Nunca é um fator só, ok? Toda lesão, e principalmente as lesões microtraumáticas, elas têm 3, 4 fatores importantes que fazem com que aquele atleta individualmente sofra uma fratura por estresse, como o Paulinho sofreu. Então, vai ser um atleta que ele vai precisar de uma atenção dessa equipe multiprofissional no restante da carreira. Como precisou o Ronaldo, como precisa o Cristiano Ronaldo, que a gente citou, como precisa o Neymar. É importante identificar esses fatores e tentar estar atento durante todo o processo do atleta dentro do clube. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Alexandre Alcaide, fisioterapeuta do esporte, uma vasta experiência, como você está percebendo, né, evidentemente, sobre medicina esportiva, recuperação de lesões. E um outro tema assim, que tem sido colocado como pauta, né, atualmente, já encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, é a polêmica gramado sintético, gramado natural. O quanto isso prejudica atletas, ou no caso, gramado artificial, né, o gramado sintético, quanto ele, de fato ele é prejudicial a atletas, demanda uma recuperação diferente quando um atleta vem de uma lesão que possivelmente tenha sido de um gramado sintético, ou isso é mais uma questão de polêmica mesmo envolvendo o futebol e o gramado sintético não é esse monstro que estão pintando? O futebol ele é feito de polêmicas, né? A polêmica alimenta o futebol e é talvez por isso que ele é um esporte tão apaixonante, né? Mas usando um pouco a ciência para responder o teu questionamento, hoje, em termos clínicos de lesão, é um mito. Tá? O gramado sintético levar essa culpa é pela ciência respondendo, então não é a minha opinião, né? Uma opinião da ciência hoje é que é um mito. Inclusive alguns estudos que a gente chama estudo de corte, né? Estudos epidemiológicos que tentam relacionar lesões esportivas do futebol, gramado sintético, gramado natural. Eles mostram um pequeno favorecimento de menos lesões pro gramado sintético. Então é isso que a ciência que responde à tua pergunta nos mostra hoje, né? Então não é uma opinião pessoal,
Eu concordo com essa opinião pessoal e já vi, dentro desses mais de 30 anos, muitos mitos passarem, como a gente já comentou, das chuteiras. Olha, será que aquele tipo de chuteira não causa lesão de LCA mais do que outra chuteira? Vamos fazer um estudo para responder essa pergunta, né? A ciência, as evidências científicas, ela tem que estar ao lado das tomadas de decisões dentro do esporte preventivo e curativo do atleta. Olha, a Federação Paulista de Futebol, neste Campeonato Paulista, que encerrou agora, dias atrás, a Federação está montando um estudo sobre as lesões que ocorreram durante a competição. Vamos ver se mais para frente esse estudo vem à tona, né? Para a gente saber de fato o que ocorre. E eu acho engraçado assim, as argumentações. Eu assim, se eu pudesse opinar, eu gostaria. Eu gostaria que o esporte, o futebol, fosse praticado somente em gramado natural. É que não é possível, né? Se a gente analisar, por exemplo, a final do Campeonato Paulista e o jogo ter sido realizado lá em Novo Horizonte, debaixo de uma chuva, de um verdadeiro temporal, né? O jogo foi num estádio completamente alagado. Se fosse num gramado artificial, talvez tivesse empossamento, alguma coisa assim, mas seria numa outra condição, numa outra situação. Ali o futebol foi impraticável. Isso foi contra o espetáculo. Porque por várias questões, calendário, direito de transmissão, não poderia se passar a decisão do campeonato do domingo para segunda-feira, por exemplo, né? Por uma série de interesses. Aí os jogadores, eu acho que é mais complicado até para os jogadores foram submetidos a um temporal, a atuar debaixo de chuva, num campo pesado, em que o futebol ficou em segundo plano, porque foi um jogo mais físico. Acho que eles correram mais riscos de se lesionar do que se tivessem jogado num gramado sintético. Isso aí não é opinião da ciência, eu desconheço, mas é a minha opinião. O gramado pesado, e ainda mais com a chuva torrencial, como aconteceu ontem no jogo na final do campeonato em Novo Horizonte, ele agrava sim o desgaste muscular do atleta. O campo mais pesado, o atleta precisa fazer mais força muscular para percorrer o mesmo espaço, com a velocidade que ele está acostumado. Então o desgaste físico do sistema músculo-esquelético, principalmente do sistema muscular, é maior. A gente percebe isso, às vezes, em testes metabólicos posteriores ao jogo. Que esse desgaste foi mais intenso, que o atleta precisa, às vezes, de uma folga um pouco maior antes de ter outro estímulo de exercício, né? E isso prejudica, sim, principalmente do ponto de vista traumático também, possivelmente, né? Porque o atleta desliza mais, mas com o desgaste muscular ocorre de uma maneira muito mais intensa. Olha, queria mandar um abraço aqui para o doutor Pedrinelli. Como é que é o primeiro nome dele, você lembra? André Pedrinelli. Doutor André Pedrinelli. Conversei com ele outro dia a respeito desse tema. Figura fantástica também, né? Ortopedista. Ele é integrante do Comitê de Saúde da Conmebol, da FIFA. Sim. Uma figura importantíssima quando o assunto é ortopedia, né? Esportiva. Aí deu uma aula aí sobre gramado sintético e tudo, e muita gente pergunta assim, e aí, ele que me explicou, e também aí você começa a ligar os pontinhos, né? Muita gente questiona assim, mas você não vê um campeonato do mundo com um gramado sintético? E a explicação é muito simples, né? A condição para a disputa de um campeonato mundial é que as seleções, os clubes, tenham condições iguais em todas as praças esportivas, ou seja, você não pode ter um gramado sintético, 2 gramados sintéticos e 6 gramados naturais, né? Tem que ser tudo igual para todo mundo, é só por isso. Mas tem campeonato sub-17, por exemplo, agora, com a organização da FIFA, lá no Catar, os próximos 3, quer dizer, com a questão da guerra, não sei se vai continuar, mas são 3, 4 edições que serão disputadas do sub-17, todas em gramado sintético e todas lá no Catar, né? Curioso.
essa questão da competição. Então, assim, eu não sei até que ponto a FIFA, por exemplo, está dando relevância para este assunto, porque me parece que a polêmica fica mais aqui mesmo na América do Sul. Eu também acho, e assim, é importante a gente saber que da parte clínica relacionado a lesões, não existe esse desfecho que muitas vezes a gente quer imputar, que ocorrem mais lesões no gramado sintético. Agora, se a questão for técnica, né, eu não sou a melhor pessoa para responder, mas aí precisa ser estudado a questão técnica, né? A questão, como você falou, de dentro de uma competição você ter um desnível porque existem gramados sintéticos e naturais. Aí é uma outra discussão. Questão técnica mesmo. Bom, doutor Alexandre, para a gente encerrar aqui, você citou durante a nossa conversa, são 32 anos de experiência, né? Como é que você... Era algo que você já projetava trabalhar com a fisioterapia voltada para o esporte, com recuperação de atletas, de jogadores de futebol, de trabalhar em clubes de futebol? Ou foi algo que aconteceu e você falou, pô, é aqui que eu vou investir? Não, eu sempre fui apaixonado por esporte. Esporte me motivou a vida inteira. Eu sou um atleta frustrado e que de repente falou assim, olha, não é por aí, acho que é bom eu estudar. E eu quis juntar essa paixão pelo esporte dentro dos meus estudos, mas eu sempre fui aquela criança desde os 8, 9, 10 anos que passava a noite acordada assistindo Olimpíadas, e que ouvia tudo sobre Copa do Mundo, rádio, televisão, e assim, eu sempre fui um torcedor. E aí a gente tenta trabalhar com algo que nos motive, né? Que seja, que mexa com aquela energia vital que a gente tem, e eu resolvi trabalhar com a fisioterapia esportiva, ou com a medicina esportiva, ou com a fisioterapia. Acabei prestando as duas faculdades, até passar as duas, e acabei optando por fazer a fisioterapia esportiva, até por estar mais próximo do atleta. Tentar viver mais dentro do campo do que... É um termo que eu gosto muito, mais à beira do campo do que à beira do leito. Isso é ótimo, hein? Bom, e o doutor Alexandre é assim, ele já foi fisioterapeuta do Esporte Clube Santo André, do Ramalhão, viveu momentos maravilhosos aí com o Santo André subindo para a primeira divisão. O doutor Alexandre fazia parte. O Aleph subiu uma imagem aqui, eu vou arriscar, tá? Eu não sei de quando é essa imagem, mas eu vou arriscar. É na arena do Corinthians, dá para perceber lá pelo fundo, porque lá no fundo é onde fica a fiel torcida. Seria no jogo em que o Santo André venceu o Corinthians por 1-0? Gol do Claudinho ou não? Exatamente. 1-0 ou 2-0, mas foi gol do Claudinho. O Claudinho que depois jogou no Red Bull Bragantino. Isso. Tive a oportunidade de encontrá-lo. Que foi formado lá, que tá na Rússia hoje, né? Tá na Rússia, um jogador. Ou ele saiu da Rússia, foi para a Arábia, mas enfim. É o Claudinho, formado pelo Corinthians, que depois jogou no Santo André, jogou no Bragantino, do Bragantino foi para o exterior, e o técnico do Santo André era o Toninho Cecílio. Isso mesmo, esse jogo mesmo. Foi um dos poucos jogos que eu fiz Paulistão 2017, agora também tá fácil ali. Tá Paulistão 2017 ali atrás, e você estava nesse período. Estava nesse período trabalhando junto com um fisioterapeuta que hoje, Vitor, que hoje está trabalhando como fisioterapeuta em Portugal, no Lauretano. Olha aí. Além do Ramalhão, trabalhou também no São Caetano. São Caetano. Também viveu um grande momento do São Caetano, que foi o período de Pisserni, vice-campeonato da Copa João Avelange, tempos áureos aí do nosso azulão. Saudades, né? Daquele futebol no ABCD forte, né? Disputando grandes competições, Libertadores da América, né? Eu disputei Libertadores praticamente com o São Caetano e com o Santo André. O Santo André campeão da Copa do Brasil de 2004, coisa maravilhosa. E hoje o doutor Alexandre presta serviços, é consultor de clubes como o Red Bull Bragantino, como o São Paulo, não é isso? Sim, faço trabalhos de consultoria justamente nessa parte regenerativa, né,
como que é possível a gente antecipar com segurança o processo regenerativo de uma lesão esportiva. Isso a gente faz tanto com atleta amador e com atleta profissional. A gente presta essa assessoria para alguns clubes já há algum tempo. O São Paulo, tanto na base, que é um colega também que a gente tem ali, o Bruno, que é o Dr. Bruno Seco, que é o administrador ali da fisioterapia do São Paulo, coordenador, na base quanto no profissional. E para a gente finalizar ainda a respeito aí da sua carreira, viveu momentos aí, a gente citou no Santo André, no São Caetano e aqui no Ramalhão. Trabalhou com o Marcelinho Carioca, que também é uma figura emblemática, né? Aquele grande time da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que subiu junto com o Corinthians. É um momento marcante da história do Santo André. Momento marcante que nos traz muitas saudades, né? Essa foto é recente, agora com o Marcelinho. Tive a oportunidade de reencontrá-lo aí num jogo de um projeto beneficente do Fabinho Soldado, agora no final do ano. Aqui no Anacleto Campanella, mas trabalhei com o Marcelinho lá atrás no Santo André. Eu vim aqui para o Santo André em 2008, cheguei no Santo André porque o Marcelinho tinha um histórico de já estar lá há uma temporada no Santo André e com lesões repetitivas musculares. E eu vim para auxiliar o departamento a minimizar essas lesões. E a gente conseguiu fazer um trabalho aí em que o Marcelinho jogou a Série B praticamente sem nenhuma lesão. O Santo André foi vice-campeão, se eu não me engano, né? Não perdemos as 2 partidas para o campeão, que foi o Corinthians. Empatamos as 2, tanto aqui no Bruno José Daniel, quanto no Pacaembu. E depois o Marcelinho jogou a Série A também, praticamente sem lesões musculares nenhuma. E foi assim um momento de muita alegria que a gente teve um contato muito grande com esse atleta que tem uma história espetacular no Corinthians. Né? Bom, eu sei que você tem os seus pacientes ainda hoje, né? Mas aí você... não que você tenha saído do futebol, mas você largou o dia a dia dos clubes para montar o seu próprio negócio, para... É uma decisão familiar, né? A gente... o futebol ele nos tira muito do ambiente familiar, né? É algo que não adianta você ter aniversário de batizado, o que foi a prioridade, como eu falei, tudo na vida é foco, e a prioridade quando você está no futebol é a competição, é o teu clube, eu tinha que ter uma dedicação em viagem, isso, aquilo dentro do futebol, que é muito desgastante. Né? E aí a gente optou aí, em paralelo, né, um projeto que foi o projeto, primeiramente, da COI, que foi uma clínica que tivemos aqui dentro do Shopping ABC, muito tempo, com uma equipe médica fantástica, e depois a CORD, junto com o Dr. Eduardo Almeida, que trabalha junto comigo já desde então, inclusive trabalhou no Santo André nessa época também. Nós montamos a CORD aqui e foi um projeto que foi dando certo, saímos de uma unidade para 2, 3, 4, e hoje a gente optou por trazer essa expertise da recuperação para os atletas e para os nossos pacientes aqui na região. Não só para os atletas profissionais. Tem CORD em todas as cidades do ABC? Não? Tem CORD em São Bernardo. Tínhamos 2 unidades aqui em Santo André, inclusive uma aqui próxima dentro da academia Tênis e Companhia. E agora a gente está indo para um outro endereço, depois de quase 20 anos aqui, na Dom Pedro II. Temos em Santo André e em São Bernardo, ali também próximo, no Jardim do Mar. São Caetano, bairro Cerâmica, Jardim do Mar em São Bernardo e aqui no bairro Jardim em Santo André. São 4 unidades? Agora 3.
3. Essa da academia a gente... estamos montando, indo para o interior e eu estou indo atender, montando essa quarta em Atibaia. Olha aí, gente, projeto de expansão da Cord, olha que bacana. E a gente tem satisfação, sabia, doutor, de falar assim do crescimento de empresas aqui da própria região, né? De como elas surgem, como elas crescem e como elas prestam serviços aqui para a nossa região. Então, além de esclarecer muita coisa aqui a respeito de medicina esportiva, sobre fisioterapia do esporte, queria agradecer por tudo que você tem feito aí ao longo da tua carreira, pelos nossos atletas, pelos nossos times aqui da região e pelo Grande ABC de forma geral. Parabéns pela carreira, obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Francamente ABC Entrevista, tá bom? Eu que agradeço. Gente, é o seguinte, entrevista com o Dr. Alexandre, você confere, deixa like aí, se gostou, manda o link para os seus conhecidos, para os seus amigos, compartilha geral aí também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito, e acompanhe também Francamente ABC nas redes sociais, só buscar aí, tá bom? @FrancamenteABC vai aparecer em todas as redes sociais que você pode imaginar, Instagram, Threads, X, Facebook, pode buscar aí que você vai encontrar. Convido você a acompanhar as outras entrevistas que já estão disponíveis aí no nosso portal e também no nosso canal, tá bom? Confere a entrevista com o ex-prefeito Paulo Serra, tá muito bacana, ele fala muito sobre a política agora em 2026, essa questão eleitoral que vem por aí, vai ser um ano importante politicamente também para a nossa região, tá bom? E a gente tem um encontro marcado aí para as nossas próximas entrevistas, vem aí episódios novos do Catimba também aqui no nosso canal, tudo isso para você a partir da Five. O doutor Alexandre citou o Bahia, deixa eu falar para você que o Bahia, por exemplo, é cliente da Five. A Five presta todo o serviço lá para o Esporte Clube Bahia com relação a streaming, comunicação, produção do podcast, um negócio maravilhoso que o Departamento de Comunicação do Bahia implantou lá através da expertise da Five, por exemplo. Então, se você precisa de soluções aí em live streaming, consulte fivemedia.com.br, tá bom? Ou acompanhe nas nossas redes sociais também, que está sempre com o @ deles, tá bom? Até a próxima. Tchau.